Olá pessoal, estamos de volta com mais uma questão do Braille, beleza? Aí quem fala é o professor Amaral do canal O Bizu. Então quem mandou a questão foi Viviane Helena 16201, uma questão que versa sobre análise combinatória, beleza? Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreva e deixe aí o seu gostei. Convido você também a assistir outros vídeos do canal. Então como é que nós vamos aí atacar esse problema? Então vamos lá, em uma corrida de 5 pessoas, quantas formas diferentes podem os corredores terminar nos 3 primeiros lugares? Então, de quantas maneiras as 5 pessoas podem chegar em primeiro, ou em segundo, ou em terceiro lugar? Beleza? Então, como é que nós vamos aí atacar esse problema? Então, vou explicar devagar para você aprender rápido. Então, primeiramente, o que a gente tem que fazer é o seguinte: colocar a primeira, a segunda e a terceira colocação. Então, vamos colocar aí. Beleza? Então, tá aí os três tracinhos aí indicando aqui eu vou colocar o primeiro colocado, as possibilidades para o primeiro colocado, aqui eu vou colocar as possibilidades para o segundo colocado e aqui eu vou colocar as possibilidades para o terceiro colocado, beleza? Então, e agora, professor, eu faço mais o que? Então agora eu vou escrever um conjunto que tem 5 elementos, que vai representar as 5 pessoas, beleza? Então ficaria assim, esse conjunto tem os elementos A, B, C, D e E, ou seja, 5 elementos que correspondem às 5 pessoas. E agora, dentre esse conjunto aqui que tem 5 elementos, né, eu vou escolher um dos 5 que vai ficar em primeiro lugar, beleza? Então, como eu tenho 5 atletas ou 5 pessoas, então para o primeiro colocado nós vamos ter 5 possibilidades, ou seja, vai ser o atleta A, o atleta B, o atleta C, o atleta D, o atleta E, ou seja, dentre esses 5, um dos 5 pode ocupar o primeiro lugar. Então, aí eu vou ter 5 possibilidades. Tá aí, marquei, coloquei 5 possibilidades para o primeiro lugar. Agora vamos escolher quantas são as possibilidades para o segundo lugar. Observe que para o primeiro lugar eu já escolhi uma das 5 pessoas. Pode ser a pessoa A, B, C, D ou E, o atleta, né? A, B, C, D ou E. Beleza? Então, quando eu escolhi um desses 5 aqui, desse conjunto apenas eu vou ter 4 elementos. Beleza? Então, para o segundo lugar, eu posso escolher um dos 4 atletas que sobraram, porque eu já escolhi um para ocupar o primeiro lugar. Beleza? Então, para escolher o segundo lugar, como eu escolhi um para o primeiro, só me resta escolher um dos 4, né, que sobraram. Então, eu tenho 4 possibilidades para o segundo lugar. E para ocupar o terceiro lugar, eu vou ter quantas possibilidades? Ó? Observe que dos 5 atletas, eu escolhi um dos 5 para ser o primeiro colocado. Eu tenho 5 possibilidades, né, para o primeiro colocado. Pode ser a pessoa ou atleta A, B, C, D, E. Para o segundo colocado, como eu já tinha escolhido um dos atletas ou uma das pessoas, me restaram 4 possibilidades, beleza? E agora para o terceiro colocado, como eu já escolhi um atleta ou uma pessoa para o primeiro lugar, um atleta ou uma pessoa para o segundo lugar, então só me resta quantas pessoas aqui ou quantos atletas desses 5? Só 3 possibilidades, beleza? Então é esse o número de possibilidades para o terceiro lugar, beleza? Sendo assim, terminamos o nosso problema, basicamente. Então, de quantas maneiras eu posso escolher os 3 primeiros lugares para essa corrida aí? Então, basta multiplicar a quantidade de possibilidades do primeiro lugar vezes a quantidade de possibilidades do segundo lugar vezes a quantidade de possibilidades do terceiro lugar. Beleza? Então, 5 vezes 4, 20, vezes 3, vou colocar aqui embaixo, 60, ou seja, os 3 primeiros lugares podem acontecer, né, de 60 maneiras diferentes, beleza? Professor, eu posso utilizar outra maneira de resolver essa questão? Pode, fazendo a permutação aí, permutação desses 5 elementos tomados 3 a 3, né? Então seria como? Seria 5 possibilidades para o primeiro, 4 para o segundo e 3 para o terceiro, beleza? 5 vezes 4, 20,
20 vezes 3, 60, ou seja, 60 maneiras, beleza? Dúvidas, sugestões, coloca aí no comentário desse vídeo. Aqui quem fala é o professor Amaral, do canal O Bizu. Então, se você puder e quiser nos ajudar, tá aí a nossa chave Pix e vamos aguardar o próximo vídeo. Valeu, um abraço, fique com Deus, tchau.